Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos vocês. Voltei aí depois de algum tempo fazer vídeos, né? Voltando aí a fazer vídeos, né? Não vivo disso, vivo de algumas observações da Organização das Testemunhas de Jeová, faço os vídeos devido, né, algumas circunstâncias que já aconteceu comigo. Então depois disso eu comecei a fazer vídeo e a falar o que eu sei e a denunciar o que eu vi, certo? Diferente de muitos que estão tentando sensibilizar os telespectadores aí, né, os nossos ouvintes, com vídeos, com algumas observações. Para mim não me importa nada disso, não me importa as observações deles tentando sensibilizar o público, tentando se expressar de uma forma bondosa, carinhosa. Isso eu me refiro aos apóstatas. Me refiro aos apóstatas. Infelizmente. Ó, não tem dessa, gente. Não tem dessa. Quem saiu da Organização de Jeová não tem amigo lá dentro, certo? Não tem familiar lá dentro. Os filhos você esquece. Então não vem com meia colher, não. Isso não tem nada a ver, certo? Ah, eu fui testemunho de Jeová, tenho amigo. Não tem. Eles ligam para você, eles mandam mensagem para você, eles perguntam como você tá, os seus filhos, seus parentes, seus familiares. Não, não é assim. Ou eles estão lá e estão fazendo ao contrário o que a organização da Testemunha de Jeová, a organização deles lá ensinam, certo? Não tem esse meio termo não, tá certo? E outra coisa, o que está acontecendo na organização de Jeová que tem sensibilizado aí muitos dos apóstatas, certo? E que eles têm se aproveitado, eu mesmo vou me aproveitar da matéria também para expor meu ponto de vista, minha opinião, mas indiferente disso, de querer sensibilizar ponto de vistas não, viu gente? Certo? Eu não tô aqui para sensibilizar, para falar que Anthony Murray era uma pessoa boa, era uma pessoa ruim, certo? Eu vou falar como uma ex-testemunha de Jeová, como nós víamos as fofocas, como nós víamos os anúncios, porque antes os anúncios lá em cima na tribuna, quando uma pessoa era expulsa, quando ela não era mais testemunha de Jeová, cometeu alguma coisa, algum pecado, ela ia sair, eles falavam, olha, fulano de tal, certo, foi desassociado. Aí todo mundo ficava espantado com aquele negócio de desassociado, né? Todo mundo. Aí eles mudaram a palavra, agora eles falam, ex pessoa aí, ex fulano, não é mais testemunho de Jeová. Mudou aí o choque que dava para a família, para os parentes, amigos, né? Mas eu não tô nem aí com isso, certo? Eu tô falando diretamente para vocês entenderem onde que eu quero chegar, certo? Se você foi expulso, se você saiu, se nenhum deles conversa com você, então você não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém lá dentro, certo? E isso tudo é consequência dessa organização, que você vai ter que se virar para encontrar uma base, para procurar pessoas que te ajudam, que te apoiam, e principalmente, viu, se você mora numa comunidade, num bairro, que todo mundo te via como testemunho de Jeová. Aí sim você tá ferrado. Por quê? Porque você passava para cima e para baixo, não falava com as pessoas, seus amigos, seus vizinhos, e aí? E depois agora que você saiu, você tá tentando se aproximar. Vai ser difícil? Vai. Mas tem que persistir. Tem que persistir em fazer novos caminhos, novos amigos, novos vizinhos, certo? Uma família. Mas um ponto que eu quero chegar aqui, quero comentar para vocês de uma forma radical mesmo, assim, espontânea, certo? É com respeito a Anthony Murray, que ele não é mais aí membro do corpo governante. Mas, como todas as fofocas, quando surgiam lá nas congregações, quando alguém era expulso, quando alguém era desassociado, nós na assistência sempre perguntava, poxa, o que será que aconteceu? Olha, o que houve então, hein? Nossa, eu fiquei sabendo disso, olha, ele não tá mais aqui. Eu soube que ele estava com alguém e tal, isso e aquilo, certo? E sempre vazava alguma coisa, sempre vazava. Os anciãos, principalmente, deixavam vazar alguma coisa para suas esposas, e as suas esposas vazavam para um amigo, e aí já virava uma fofocaiada na congregação, certo? Então eu vou falar com o meu ponto de vista, com as minhas observações, conforme, certo,
a organização de Jeová sempre fez com a vida das pessoas. Tudo que eles faziam ou que eles fazem era manobrar, controlar, manipular todos os seus associados, todos os que são ou que diriam ou que eram testemunho de Jeová, certo? Eles controlavam, manipulavam a vida das pessoas, certo? E uma das coisas que pode ter acontecido com Anthony Murray para ele não fazer mais parte do corpo governante, que já estava vindo sendo discutido há muito tempo, eram algumas das formas que ele vivia em Betel, certo? Uma das maneiras que ele vivia em Betel. E a última vez, certo, que ele foi visto com uísque, comprando tal, que já deu uma polêmica, muitos ali já ficou cismado com ele, já ficou muito cismado com ele. Provavelmente ele passou sim por uma reavaliação lá no corpo ali de ancião, né, da qual ele fazia parte, certo? Ele teve a chance de se explicar, de se defender, entre eles ali, tudo. Vocês não vão saber, nós não vamos saber o que aconteceu com ele, porque ele deixou de sair, deixou de ser testemunho de Jeová, ao menos que ele se expresse, ao menos que ele fale o que passou, certo? Porque o que fica dentro do corpo da comissão de ancião vai ficar entre eles. E um assunto de alguém do alto escalão jamais vai vazar, ao menos que ele mesmo fale alguma coisa. Mas existem muitas evidências que levaram a ele a não ser mais, certo, dessa comissão do corpo governante, certo? E uma delas era o envolvimento que ele tinha com álcool, com a bebida. Isso era claramente visto e exposto, uma maneira que ele vivia, certo? Uma maneira comum, como uma pessoa comum, ele vivia, só que onde ele vivia, isto era de uma forma radical, certo? E extremista, que ele passava lá. Existia muita cobrança, certo? Muitas observações que ele já vinha vivendo sobre isto. E também possa ser que ele já estando envolvido com isso, com álcool, e ele também já tem uma maneira meio explosiva, meio direta e objetiva, também complicou ele também no corpo governante. Isso não é simplesmente especulação não, viu gente? Isso é a forma mesmo dele, forma mesmo dos membros do corpo governante, certo? Eles são muito direto, objetivos, certo? De poucas palavras e direto mesmo. Então, possa ser também que ele já tendo esse problema, já surgiu aí já outras opiniões diversas no corpo governante. Possa ser que ele tenha uma opinião e expôs essa opinião lá, certo? Então muitas coisas veio agravando ele. E outra coisa, gente, não vem falar que não vem falar besteira não, vem fazer vídeo, fazer besteira, que o que acontece na organização, que se você tá fora, que você aposta, te afeta não. Não vem com essa boboseira não, tá? E não vem falando não para esperar, não vai surgir nada não. Hoje já tô vendo uns vídeos aí com umas boboseiras do caramba. Ah, isso me afeta a minha família, afeta... Que amigo que você tem lá dentro, se nem eles te mandam um oi, um bom dia, certo? E esperar o quê? Eu vi outro vídeo e a pessoa vem falar que tem que esperar para não especular. Que não especular o quê? A vida da organização de Jeová, quando você fazia parte lá dentro, era uma fofocaiada do caramba. Todo mundo fofocava. Era um lugar que mais, no grupo religioso na terra, eu acho que o que mais tem fofoca é das testemunhas de Jeová. Meu, é o que mais tem fofoca. Para saber por que uma pessoa foi expulsa, porque ela não faz mais parte do corpo do ancião, porque ele não é mais pioneiro, é uma fofocaiada do caramba, certo? Então não vem comer a colher, como eu já acabei de falando, não, certo? Que me afeta. Então volta para a organização, meu. Se te afeta, volta, certo? E você que quer saber o que está acontecendo, está querendo esperar, volta lá para dentro, certo? Vai viver lá dentro. Certo? No meio da hipocrisia que você faz vídeo hoje e especula vídeo dentro da organização de Jeová para passar para o público. Isso é uma tremenda hipocrisia. Certo? Ou você tá fora ou você tá fora. Ou você tá dentro. Certo? Agora você ficar no meio termo, ficar no meio ali, ó, no meio do muro. Certo? Pega informação lá dentro, traz pra gente, traz pra fora. Porra, não dá, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Certo? E é um ponto de vista baseado nas observações dos vídeos que ele fazia, das maneiras que ele se expressava, certo? Certo? Do Anthony. Então é o seguinte, ele já tinha problema com bebida, com álcool.
E provavelmente ele já tinha uma opinião diferente do corpo governante, certo? Ele já tinha opiniões diferentes. As pesquisas dele também já, se vocês pegar as pesquisas dele, das partes que ele faz, também já tem observações aí de expressões dele mesmo comum, certo? Ele tem filhos na organização. Nós não sabemos o que aconteceu também com os filhos dele. Pode ser que tenha envolvido, porque muitos dos casos de ancião aí no mundo afora, nas congregações, quando é um ancião sincero mesmo, que quer ajudar a família, que quer ajudar os seus filhos, ele larga o privilégio e vai ajudar os filhos. Não tem essa aí. Tem meio termo, certo? Então, isso que aconteceu com Anthony, pra mim não me afeta em nada. Não muda nada. E outra coisa, se ele saiu, ainda ele tem muito que pagar ainda, certo? Tem que pagar, muita coisa ainda ele tem que pagar de matérias, de vídeo que ele expôs aí pro mundo afora aí, com respeito a muitas observações da Organização de Jeová, certo? Os bens desse cara, certo? Tem que ser analisado também, quais são os bens que ele tem na organização, certo? Se é uma pessoa que se dedicou a vida dela na Organização de Jeová, anos e anos, nós temos que saber aí a quebra de sigilo desse cara aí, certo? A quebra de sigilo dele. Se ele, como que era a vida dele? Porque ele era um cara que gostava de beber e comer coisas boas. Se vestia, dormia, certo? Lá em Betel, tudo do que era do bom e do melhor, certo? Dinheiro vindo de donativo, de pessoas que estão aí no mundo aí, ó, trabalhando no suor, certo? Do sol, todos os dias. Então tem que ser feita aí uma quebra de sigilo aí desse camarada aí. E outra coisa, viu? E outra coisa, se ele não for ficar em Betel, aí que tem que investigar mesmo, de onde está vindo o dinheiro e a fonte do dinheiro que ele tem, certo? Porque só a ajuda de custo que ele tinha, certo? Não vai dar para muita coisa não, para ele sair de lá com feliz da vida não. A não ser que o INSS dele estava sendo pago aí por mais de 3, 4, 5 salários, né? Pode ser que o Betel tenha pagado, estava pagando isso para ele aí. Mais de 5 salários para ele se aposentar, talvez. Então, existem muitas observações a respeito desse líder das Testemunhas de Jeová, certo? E outra coisa, estou se expressando dessa forma porque esse Anthony já fez parte, já fez vídeo radicalizando muitas pessoas. Muitas pessoas que têm um modo de vida, certo? Se a pessoa, ó, vocês podem pegar vídeos aí, vocês podem pegar os vídeos de vocês aí. Se a pessoa era roqueira, certo? Ela tinha um modo de vida dela, tinha a aparência dela. Se a pessoa andava com o cabelo grande, barba, com tatuagem, eles radicalizavam. Se a pessoa era skatista, certo? Se a pessoa gostava de beber, se a pessoa gostava de jogar, era uma pessoa viciada em jogo, eles radicalizavam, certo? Radicalizavam todos os outros grupos religiosos, certo? Mas o modo perfeito é o modo dessa organização aí. Deus, ele é parcial ou ele é imparcial? O que vocês acham? Porque o único modo correto de vida e aceitável para Deus era um dos vídeos do Anthony, certo? E não só dele, de muitos outros que já tem lá no TVJW, mostrando o modo de vida das pessoas, radicalizando a vida de muitas das pessoas, certo? Então, o modo de vida aceitável para as Testemunhas de Jeová é você estar bem socialzinho, indo de porta em porta, com a barba feitinha, cabelo cortado, uma princesa, né? Esse era um modo aceitável para Jeová, né? O Deus amoroso das Testemunhas de Jeová. O Deus que é o Criador da terra e do céu, que julga a cultura, o modo social, o modo de vida, a maneira que a pessoa quer viver. Esse era o Deus, ou é o Deus das Testemunhas de Jeová, certo? E desses líderes aí, ó, desses líderes aí que eles dizem que era do corpo governante, eu disse que é do corpo governante, ao qual não tem uma conexão aí entre o Espírito, Deus e terra. Então, esse camarada aí tem que ser sim radicalizado, ele tem que vir ao público, certo? Ele tem que ir, certo? E dar satisfação para os membros da organização que ele era líder. Tem que ir lá, pôr a cara e falar, certo? Se ele não fizer isso, vai ficar transparentemente claro o que eu já falei em outro vídeo, que para mim a Organização de Jeová, essa organização das Testemunhas de Jeová, é um grupo socialista.
não tenho dúvida disso, que é um grupo socialista. É um grupo que pega as informações, mescla as informações, peneira e depois passa o que os independente daquela matéria precisa. Ele só passa o que eles precisam, aquela independência, igual uma droga, né? Eles só dão o que é necessário para manter aqueles drogados ali ativos. Então é isso que essa organização faz. E isso que um desses líderes faz, e ele tem que dar satisfação para os membros da organização das Testemunhas de Jeová, certo? Um cara que radicaliza grupos, radicaliza modos de vida, e daí que a pessoa quer viver um modo de vida dela? Se ela, por exemplo, que eu já vi em muitas revistas, que a pessoa ela tem um modo de vida dela, se ela é skatista, por exemplo, certo? Gosta de andar de skate, de beber alguma coisa, mas a pessoa tem fé, ela acredita em alguma coisa. Tudo bem, uma testemunha de Jeová chegou nela, ela apresentou a Bíblia para ela conhecer, estudou, maravilha, maravilha. Se ele quiser deixou aquele modo, foi viver um modo pior que a testemunha de Jeová, ou melhor, não importa, certo? Mas é 1 em 1 milhão e os outros milhões são radicalizados por esse grupo, certo? São radicalizados. Então esse camarada aí que saiu depois de muitas publicações, de muitos vídeos que ele já fez radicalizando muitas pessoas, ele tem que ir ao público sim. Ele tem que ir, certo? E expressar sim a opinião dele, certo? A respeito do que aconteceu. Ele tem que dar uma satisfação. E de forma alguma isso me afeta. Eu tenho parente lá, eu tenho irmão dentro da organização de Jeová, ó, tô nem aí. Tenho conhecidos lá dentro, se fosse conhecido, amigos, não tô nem aí. Se eles vão chorar, se não vão chorar por causa desse cara, não sei. Nós não sabemos se ele está envolvido com alguma outra coisa, pior ainda, certo? E ele tem que ir, certo, em rede nacional, certo? Eu vou até mandar essa matéria para os jornais ir atrás. Ele tem que dar uma satisfação para os membros aí das Testemunhas de Jeová, certo? Não é ficar aparecendo aí mundialmente aí fazendo vídeo, radicalizando tribos e nações inteiras aí, certo? Um modo de vida das pessoas. Depois apresenta uma matéria lá que uma mudou depois de conhecer as Testemunhas de Jeová e os outros milhões lá ficam lá largados e radicalizados, o modo de vida dela. Só o modo de vida que vale é o das Testemunhas de Jeová, né? Só eles que valem. É engraçado, viu? É engraçado ainda ver vídeos ainda de pessoas defendendo, certo? E outra coisa, eu já falei vídeos aí, que tem muitos aí apóstatas que foram ancião, que não sei ainda, certo, a ligação que tem com essa organização. Tem muitas e muitas pessoas que você tem que pedir desculpa, viu? De famílias e vida que você destruiu por um modo de vida que você tinha quando era testemunho de Jeová, era ancião. Quantas pessoas você não separou, não destruiu? Quantas pessoas essa organização de Jeová aí, esse cara, esse líder aí, Anthony Murray, não destruiu com os vídeos e opiniões dele, certo? Eu não tô nem aí não para ele, nem para a organização não. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião como se eu fosse uma testemunha de Jeová e especular sim. E especular quando davam um anúncio lá na tribuna, com respeito a alguém não era mais ancião, que alguém foi desassociado, foi expulso, nós fofocávamos. Nós especulávamos a vida da pessoa e queríamos saber o que aconteceu e muitas das vezes nós nunca sabíamos a verdade, certo? E se esse Anthony Murray aí tivesse envolvido com pedofilia e vocês não sabem? E aí? Quem vai ficar sabendo? Hã? Certo? E se ele é um alcoólatra dependente lá, bebendo todos os dias vai em Betel, ninguém vai ficar sabendo, né? E se ele se envolveu com alguma desvio de dinheiro lá dentro? Porque pensando na aposentadoria dele ou de uma estabilidade lá para dentro. Eu posso especular sim, certo? Eu faço parte dessa organização, não recebi nenhum papel falando que eu fui expulso, que eu não sou mais testemunho de Jeová, por exemplo. E daí? Certo? Então esse cara aí, ele tem que dar o depoimento dele pro público dele, quando ele aparecia aí no TVJW fazendo as partes dele bonitinho, com o terno todo limpinho, cheirosinho lá, tá? E além do mais, eu vou te falar, ele pode estar envolvido com muitas outras coisas, certo? Ó, há muito tempo, certo? É o que acontece com muitos anciãos, servo ministerial, certo? Irmãzinhas aí, no mundo afora, o que aconteceu comigo. Esconde as coisas, as pessoas escondem.
uma hora ela revela ou fala, olha, está acontecendo. Certo? Pode acontecer. Caso ao contrário, todo mundo pode especular o que quiser. O que quiser. Todos os apóstatas pode meter a boca no trombone e falar o que bem entender. Certo? Porque era assim e é assim que é a organização. É um mundo de fofoca e especulações. Caso ao contrário, certo? Não é a organização das Testemunhas de Jeová. Mudou. Mudou. Certo? Então é assim que é a organização das Testemunhas de Jeová. É um mundo de fofoca. Se você cometeu algum erro, cometeu algum pecado, eles vão procurar saber, as irmãzinhas, os irmãozinhos vão querer saber para especular e querer saber da sua vida. Tá certo? Então esse camarada, esse Anthony Murray, tem que aparecer aí, sei lá o nome desse cara, meu. Certo? Tem que aparecer no TVJW, onde for, na revista, e dar o depoimento dele, porque ele não faz mais parte desse grupo do corpo governante, certo? Do grupo do corpo governante. Ó, e aliás, além do mais, certo? Eu não tô nem aí não, viu? Tem muitas apóstatas e membros da Testemunha de Jeová que assistem os nossos vídeos, um ou outro, e denunciam, denunciam o meu vídeo, estão denunciando. Eu não tô nem aí não, tô nem aí. Uma hora um vai viralizar, um vai chegar onde que eu quero chegar, certo? E vocês vão ver que eu sempre fui assim e vou ser assim, viu? Eu não tô nem aí não com isso, certo? Vocês acham que é bonito, gente, esconder fazer com que esse cara não apareça na televisão e fale porque ele não é mais do corpo governante? Vocês acham que é bonito o que ficou no corpo lá, o assunto ficar lá entre eles mesmo? Não, o que foi falado lá no corpo, esse cara tem que dar o testemunho dele pro público, certo? Vocês acham que é fácil? Certo? Um monte de mães e pais aí vê seus filhos que passaram pela mão de pedófilos e esses caras aí, ó, juridicamente, com advogados em cima, certo? Vocês acham que isso é bonito? Se esse cara não aparecer lá e falar por que ele saiu? Não interessa, pode ser por problema de saúde, certo? Porque ele não aguenta mais, cansado, não interessa, mas ele tem que ir avisar e falar pro público da Testemunha de Jeová, certo? Porque ele não é mais do corpo governante. Vocês acham que é bonito ver mulher que é espancada por ancião e fica tudo entre eles ali, do corpo governante, do corpo de ancião da congregação local, aliás, certo? Mulher que sofre repreensão, certo? De marido, que cobranças, certo? Diariamente. Filhos que não têm o prazer da vida, certo? Porque vê coleguinhas de escola, vê vizinho, vê outras coisas fazendo e você, o pai ou uma mãe, fica reprimindo a criança porque ela não pode por causa de Jeová, Jeová isso, Jeová aquilo. Vocês acham isso bonito? Certo? Aí um camarada desse aí vê o seu filho passando por um monte de problema ali, ele vai lá no vizinho com a Bíblia embaixo do braço ou com a Bíblia na pasta falar: ah, é o ponto de vista de Deus. Que ponto de vista de Deus? Cada um tem o Deus tem o ponto de vista dele. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo é o próximo, certo? Só que tem coisas que eu vou explicar para vocês aqui. Vocês nunca vão conseguir cumprir o primeiro mandamento, nunca. Ninguém, não tem ninguém na terra que vai conseguir cumprir o primeiro mandamento. Não tem, certo? Não existe ninguém que consiga cumprir o primeiro e o maior mandamento. Sabe por quê? Porque quando você é radicalizado, oprimido, certo? Banido do meio social, de amigos, de parentes, eles cortam laços, a amizade, convivência com você, eles já estão deixando de cumprir nem chegam perto do primeiro, do maior mandamento, certo? Aonde que está o amor, a bondade? Certo? Aonde que está você expressar ajuda ao seu próximo? Ah, tem que pôr eu amo, tem que colocar os interesses de Deus. Não, eu vou ter que colocar o primeiro maior mandamento acima de tudo. Meu amigo, quando vocês entenderem que o primeiro mandamento nunca vai ser cumprido e vocês têm que tentar fazer o que é o melhor, o que é o bom, certo? Para o ser humano na terra, enquanto vocês tiverem vida, vocês ainda estão tentando agradar a Deus.
vão tentar agradar a Deus. E um dos grupos mais extremista e radical com isso é o das Testemunhas de Jeová. Eles não entram, certo? E não deixam os outros entrarem com as suas filosofias extremista e radical e socialista, certo? Porque um membro do corpo governante lá, que são votados, que são escolhidos entre eles ali, certo? Certo? Entre eles ali, isso é uma forma socialista. É um governo socialista. Se esse é o governo socialista que Jesus Cristo pretende para a Terra, eu não quero fazer parte desse governo não, certo? Pega esse governo, certo? Que eu tenho certeza que não é um governo de Jesus Cristo, mas se fosse, por exemplo, pega esse governo e vai viver com ele onde você quiser, certo? Porque eu tenho, certo, total liberdade de me expressar e ter a minha opinião, certo? Porque se Deus, certo, não tivesse dado para nós e para as criaturas espirituais no céu o livre-arbítrio, certo? Satanás não tinha tomado a opinião dele, certo? Ele não tinha tomado a opinião dele de querer usurpar também os benefícios que Deus tinha ou que Deus tem. Então, Deus, se ele fez isso, porque ele quis compartilhar o que é bom e o que é mal com a humanidade. Pense bem, analise bem isso friamente vocês, meu. Vocês não são, parece que não são inteligentes, pesquisa friamente para vocês ver, certo? Porque se ele deu o livre-arbítrio, ele não pode nos julgar pelas nossas decisões, pelas nossas ações, certo? Pelo erro e o pecado que há em nós devido aos falhos dos nossos primeiros pais. Nós não podemos ser condenados por uma mente falha, uma mente pecadora, como dentro da linha de raciocínio da Bíblia que eu estou falando, certo? Não podemos sofrer isso. Esse lado opressor e perseguidor e opositor da parte do nosso Criador. Ainda mais de um grupo religioso como esse, certo? Que quer impor regras, certo? Que separam e dividem familiares e amigos. Eles expõem um ponto de vista socialista deles sobre os seus membros, sobre aquelas pessoas que estão lá, esse modo de vida deles. Se eles querem viver esse modo de vida, eu não estou falando nada não, pode viver, é o seu direito, é o seu livre-arbítrio. Então, falando aí do primeiro mandamento e do livre-arbítrio, certo? Existe muita coisa além do nosso raciocínio e da nossa compreensão a respeito disso, tá bom? Nunca nós vamos alcançar o primeiro mandamento. Nunca. Porque nós não conseguimos nem cumprir, nem sequer, certo? O que é bom para o nosso próximo. Certo? Ainda mais o que diziam ou que dizem que era aparentado com nós na fé. Certo? Por causa das suas ações, das suas atitudes, eles te expulsam e te radicalizam do meio social deles. Certo? Te entregam como se fosse um prato, assim ó, bem servido para um leão, te devorar, te delacerar todinho. Era esse grupo que você faz parte? Continua fazendo parte, para mim tanto faz. Então, esse ponto aí que eu estava falando de Satanás ter o livre-arbítrio e usurpar esse direito de Deus, certo? Foi dado por próprio Criador de Deus, certo? Porque no mesmo momento que ele viu ali que Satanás estava usurpando, desejando aquilo que já vinha antes da terra ser criada, Satanás já tinha observado todo o projeto de Deus, muitos e muitos anos, milhares de anos antes dele ter preparado a terra, certo? Porque se os cientistas, os pesquisadores, eles dizem que a Terra tem mais de 100 bilhões de anos. Outros falam que tem muito mais, certo? Devido à pesquisa deles lá, certo? Com respeito à essência do que tem na Terra, eles chegam à conclusão de quantos anos aí possivelmente a Terra existe, certo? Então imagina como que era a vida de Satanás ou dessas criaturas no céu, para ele tomar essa posição, para ele tomar essa ação. Então existem muitas observações a respeito dessa organização e a respeito do nosso Criador de Deus. E uma que eu quero aqui afirmar novamente para você, que esse Anthony Moore tem que dar satisfação sim. Não só ele, como todos os outros líderes religiosos, certo? Como todos os outros líderes religiosos que andaram na Terra, tem que dar satisfação. Qualquer um,
certo? Qualquer um. A minha indignação, a minha frustração para expressar para vocês, gente, é isso aí, que vai ficar entre eles ali, ó, entre aquela comissão, certo? Entre aqueles homens ali que cuidaram do assunto de um pedófilo, de homens que bate mulheres, certo? Fica sempre eles ali. E quando eles querem ferrar com a vida de alguém, eles deixam dar uma falhinha ali para que um assunto caia na congregação e vire fofoca. Vire bagunça para a pessoa ficar mais humilhada e envergonhada da vida dela ou do que ela quiser, do modo de vida que ela tinha. Certo? É claro que eu mudei aqui o esboço um pouquinho com respeito aí o primeiro mandamento da lei aí dentro da corrente da Bíblia e também com respeito aí a Satanás, né? Usurpar o direito de Deus. E os nossos direitos também aí que nós temos o livre-arbítrio de decidir a nossa vida. Mas, então, esse camarada aí, ele tem que dar satisfação. E outra coisa, que eu vou deixar bem claro para vocês aí, apóstatas, certo? Vocês não têm por que ficar filtrando, esperando fofoca, vir de dedo duro, cagueta de vocês, que estão lá dentro de Betéis aí no mundo afora. De X9 de vocês que estão lá dentro, certo? Esperando vir essa fofoca de vocês, certo? Esse hipócrita que está lá dentro que fica passando informações aqui para fora, certo? Isso é um absurdo, gente. Porque eu vejo vídeos aí que chegou informação, porra, meu, só pode ter sido um X9 testemunho de Jeová que tá lá dentro fofocando tudo que rola. E é ancião, né? Ah, eu já vi vídeos caras falando, não, o cara tá lá dentro, tá procurando um jeito de... Meu Deus do céu. Cada situação desses apóstatas, gente, que é brincadeira, viu? É um mercado aí que nós estamos correndo atrás aí de fofocaiada. É incrível, incrível. Incrível mesmo, viu? Eu fico assim, ó, olha, impressionado. E é o seguinte, então eu vou aguardar aí que esse camarada ele venha a público e fale sim, ó, ele tem que falar. Se ele não falar, nós, vocês aposta tudo, tem que mandar carta lá para Betel lá, ó. Aí vocês não gostam de querer informação fresquinha, essas coisas? Tem que mandar para saber. Ah, eles vão mandar para vocês, sabe o que? É assunto jurídico do corpo da comissão da comissão de ancião ali, sabe? Eles vão falar isso para você, porque não pode vazar, mas quando vazava na congregação a gente metia o pau mesmo. A gente fofocaiava, e principalmente as irmãs que gostavam de uma fofoca, aí ó, sentava a lenha. Então, desse camarada do Anthony aí, nós temos que especular e jogar na rede mesmo, 1001 especulação, falar o que você quiser, pensa, porque o corpo governante lá dos Estados Unidos tem que dar uma satisfação, tem que aparecer e falar. E uma das formas é essa aí, certo? E eu não tô nem aí pra esse camarada não, certo? Ele já radicalizou muitos grupos religiosos, radicalizou muitas nações, falando do modo de vida que a Organização de Jeová mudou, a cultura e tal, ele já radicalizou muito. Esses pagodeiros, eles são pagodeiros. E outra coisa, a Organização de Jeová tem 1001 pagodeiro, forrozeiro, certo? Pessoas de todas as culturas do mundo afora aí, certo? E eles ainda, se vocês pegar publicações deles aí, eles radicalizam todos os grupos, modo de vida. Aí aquele show que eles tiveram aqui no Brasil tentou reunir todos a cultura nacional do nosso país, né? É incrível isso. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Que eles radicalizam o modo de vida das pessoas e depois vão buscar o que tem dentro da cultura do nosso país. Eles não deveriam fazer isso. Porque se a cultura é do Brasil e eles falam que eles fazem parte de uma outra nação, por que eles quiseram usar o que é cultural do Brasil e não é cultural da Organização da Testemunha de Jeová? Não é uma só nação? Eles não estão unidos com uma só nação? É uma hipocrisia do caramba. Certo, gente? Então fica aí a dica para vocês. Pesquisem mais a fundo aí sobre esse primeiro mandamento. Se existe alguém na Terra que consegue cumprir. Porque Deus deu aí o livre-arbítrio para nós. Porque os anjos no céu usaram esse livre-arbítrio. Pesquisem aí. E uma coisa que eu vou deixar de dica para vocês aí. Pesquisem também o seguinte. E se Adão e Eva, certo? Tivessem pegado do fruto e não comido, certo? Como que ficaria o corpo deles, certo? Pesquise isso aí, como seriam.